China aumentou tarifas sobre produto dos Estados Unidos para 84%. Acabei de sair da reunião para gravar esse vídeo urgente para vocês. Gente, a gente está vivendo uma guerra. Não é? Estamos vivendo uma guerra que começa pelo comercial. E parece que de fato o caldo azedou de vez, tá? Ontem eu postei um vídeo falando sobre toda essa treta que tá rolando entre Estados Unidos e China. Um país taxando o outro. Começou com o tarifaço do Trump, que botou 34% de taxa sobre a China. Então pensa aqui, ó, 34% sobre a China. Aí a China, ela revidou com mais impostos sobre os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos foram lá e aumentaram para 104% de taxa na China. Cara, para pensar, isso aqui é alucinante. E aí Estados Unidos, né, na pompa ali, porque realmente é o país mais poderoso de todos. E aí o que acontece? O Ministério das Finanças da China anunciou nessa quarta agora, cedinho, que vai impor tarifa de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. E essa nova taxa já vai começar amanhã, na quinta-feira. Ou seja, a gente está vendo um aumento de 50% nas taxas que os chineses já tinham colocado. Antes era 34%, que o governo chinês colocou na semana passada, e agora foi para 84%. Sabe o que é o mais maluco disso tudo? Que ontem, na terça, os Estados Unidos decidiram dar um prazo para a China. Ou eles retiravam as tarifas até às 13 horas da quarta-feira, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, ou eles seriam taxados em mais 50%, levando o total das tarifas para 104%. Então você imagina você jogando truco, né? Você fala 3, aí outro vem e fala 6, você fala, meu Deus, não tenho nada na mão. Só que aí você tem alguma mão que pode ganhar o jogo, você fala, não, então é 9. Aí vem outro e fala 12, você fala, meu Deus, e agora? E agora? Ou vai ou racha, ou eu ganho ou eu perco, não tem meio termo, não tem próxima partida. O Trump, ele disse que ele estava esperando uma ligação da China para negociar tarifas. Então, olha essa posição de poder dele. Só que essa ligação nunca aconteceu. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And I really think we're helped a lot by the tariff situation that's going on, which is a good situation, not a bad. It's great. It's going to be legendary. You watch. Legendary in a positive way, I have to say. That's why additional tariffs on Chinese goods are in place effective midnight tonight at 104%. Until they make a deal with us, that's what it's going to be. I think they'll make a deal at some point. China will. They want to make a deal. They really do. They want to make a deal. They just don't know how to get it started because they're proud people. China will now pay a big number to our treasury. This is all taxes. E a China ainda afirmou que estava preparada para revidar até o fim. Que loucura isso daqui. Então, para cumprir a promessa, a Casa Branca, imagina, você publicamente, você expôs para todo mundo, falou, vocês não fizerem isso, eu vou aumentar a taxa. Cara, eles não fizeram isso e falaram que vão até o fim. E agora? Você precisa aumentar a taxa. A Casa Branca confirmou a elevação em mais 50% das tarifas sobre os produtos chineses e a ISA que foi para 104%. O que significa você elevar a tarifa? Significa o seguinte, se você compra alguma coisa da China, você paga um preço. Vamos supor que paga $10 lá nos Estados Unidos. Aumentou a tarifa? Não vai mais ser $10, vai ser mais caro. E se vai ser muito mais caro, o americano vai falar, poxa, será que vale a pena comprar da China esse preço? Tá muito caro, melhor eu comprar de alguma empresa local. Então você deixa de comprar da China, compra às vezes de uma empresa local que provavelmente não tem a mesma qualidade ou não tem o mesmo preço, porque senão você estaria comprando de outro lugar. E aí você começa a ter muitos impactos na economia. Então imagina, se eu pego e aumento a taxa de importação de algum lugar, eu vou comprar menos de lá. Só que aí, se esse outro lugar também chega e aumenta a taxa de importação de mim, ele também vai comprar menos de mim. Então, a gente começa a ter menos relação comercial. E aí, daqui a pouco, um sobe, e agora não vale mais a pena você comprar de nenhum lugar e também não vale mais a pena vender para esse lugar. E aí você pega duas grandes economias como Estados Unidos e China, isso aqui é péssimo para a população. O imposto, ele geralmente parece bom no curto prazo, mas ele é danoso no longo prazo. Agora, talvez o que esteja em jogo aqui não seja só algo econômico, talvez seja um pouco da hegemonia do poder, da autoridade que está sendo colocada em xeque agora entre Donald Trump e China. E aí, gente, assim, no meio de toda essa loucura, um pequeno parênteses aqui. Você precisa investir corretamente seu dinheiro. Obviamente, se você investe há muitos anos, talvez você tenha uma boa experiência, mas na Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil, então não posso deixar de dizer que no dia 24 de abril agora vai ser aniversário da Finclass e você pode assinar a Finclass com 50% de desconto, tá? Durante 24 horas só. Lá você tem mais de 70 cursos, você tem 2 carteiras recomendadas, comunidade com mais de 100 mil investidores. Então, clica aqui para você aproveitar essa promoção que vai durar só 24 horas, num momento oportuno como esse, onde no meio dessa loucura você tem muito problema, mas também tem muita oportunidade, porque as coisas costumam ficar mais baratas. Então, se você acerta agora, você pode colher bons frutos no futuro. E aí, no meio disso tudo, o governo chinês
chinês divulgou um documento sobre as relações comerciais e econômicas com os Estados Unidos, onde eles basicamente diziam lá que a China não vai parar de retalhar essas tarifas do Trump. Dá uma olhadinha nessa parte do documento aqui, ó. A decisão dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre a China é um erro atrás do outro. Ela infringe seriamente os direitos e interesses legítimos da China e prejudica seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras. De acordo com a lei tarifária da República Popular da China, a lei aduaneira da República Popular da China, a lei de comércio exterior da República Popular da China e outras leis, regulamentos e princípios básicos do direito internacional e com a aprovação do Conselho de Estado, as medidas tarifárias adicionais sobre mercadorias importadas originárias dos Estados Unidos serão ajustadas a partir das 12h01 do dia 10 de abril de 2025. Os assuntos relevantes, então, são o seguinte, ó. 1. Ajustar a alíquota tarifária adicional estipulada no anúncio da Comissão Tarifária do Conselho de Estado sobre imposição de tarifas adicionais sobre produtos importados originários dos Estados Unidos. Isso aqui é o anúncio da Comissão Tributária número 4 de 2025, que foi de 34% para 84%. 2. Os demais assuntos vão ser implementados de acordo com o anúncio do Comitê de Impostos número 4 de 2025. Então, segundo esse documento do governo chinês, muito provavelmente a gente vai ver uma guerra comercial se escalando cada vez mais. E além disso, olha só que loucura. A China colocou 11 empresas dos Estados Unidos numa lista chamada Lista de Entidades Não Confiáveis. Na prática, isso significa que o governo chinês pode começar a punir essas empresas. Por exemplo, proibindo que eles façam negócios com empresas da China, ou limitando o que eles podem vender ou comprar por lá. É uma forma de retaliação econômica. A China é um negócio dos Estados Unidos, que é uma economia um pouco mais aberta. A China, o pau quebra. Você tem lá o manda-chuva e ele fala, é isso ou não é, e acabou. No último final de semana, algumas das autoridades da China se reuniram com representantes de mais ou menos 20 empresas dos Estados Unidos, incluindo a Tesla, nosso querido Elon Musk. E durante o encontro, o vice-ministro do Comércio, o Lin Ji, declarou que a raiz de todo esse problema das tarifas está nos Estados Unidos. E ele disse, esperamos que as empresas americanas ajam com responsabilidade e contribuam para a estabilidade da cadeia de suprimentos global. E olha só, eu não sei vocês, mas lendo um pouco desse comunicado, o tom não é de abaixar a guarda e levantar uma bandeira branca, é de ir pra porrada mesmo. E talvez a gente esteja vendo as duas maiores potências do planeta disputando a hegemonia. Eles estão se testando para ver quem aguenta mais. A situação não tá legal, mas existe uma pequena luz no fim do túnel. Um porta-voz do Ministério das Relações Internacionais da China disse que o país está disposto a negociar para evitar a intensificação dessa guerra tarifária. Mas ele também disse que se os Estados Unidos realmente quiserem resolver o problema por meio do diálogo e da negociação, eles devem adotar uma postura de igualdade, de respeito e de benefício mútuo. Ele disse o seguinte, os Estados Unidos continuam abusando das tarifas para pressionar a China. A China se opõe firmemente a isso e jamais vai aceitar esse tipo de intimidação. Pouco tempo depois que esse porta-voz da China disse todas essas afirmações, o governo chinês foi até a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e disse que tem profunda preocupação com a situação com os Estados Unidos e que a decisão americana de impor as tarifas recíprocas a Pequim ameaça desestabilizar ainda mais o comércio global. E olha só, eles realmente têm um pouco de razão aqui. A gente viu nos últimos dias o S&P 500, que é a bolsa americana, subir e descer várias vezes. No momento que eu estou gravando agora, a bolsa americana ainda não abriu, mas os futuros do Dow Jones já querem mais 700 pontos com a China reagindo às tarifas do Trump. A Vale, que é uma empresa que tem grande parte da receita vindo de exportações da China, está negociando abaixo de R$50. A última vez que eu vi isso acontecer foi naquela queda que aconteceu em março, abril de 2020. Você tem grandes empresas como a Apple que estão perdendo valor de mercado. Isso porque a Apple tem grande parte da mão de obra na China. A Apple desde o começo do ano caiu 30%. As ações da Apple caíram 2% no pré-market. E a Ford também caiu mais de 2%. A General Motors perdeu 1%. A taxa de juros dos Estados Unidos também ficou uma coisa meio maluca, assim. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos, ele subiu mais de 10 pontos para 4,37%, que geralmente é um mau indício, né? E no início da semana ele estava abaixo de 4%. As bolsas da China também caíram muito forte nessa semana. O dólar começou a se valorizar e aqui no Brasil já passou de R$6. Cara, ele tava 6,30, caiu para 5 e pouco, agora tá R$6 de novo. E é por conta dessas tarifas vindo uma atrás da outra, tem um monte de país que tá negociando entre si para tentar driblar de alguma forma, né, toda essa taxação que tá acontecendo. E tem país, inclusive, que tá querendo taxar de volta os Estados Unidos. Então, olha o que tá acontecendo, gente. O Canadá, ele confirmou que ele tem planos de aplicar tarifa de 25% sobre veículos fabricados nos Estados Unidos. E para tentar resolver todo esse problema, o governo chinês foi até a Organização Mundial do Comércio e disse assim, a situação se agravou perigosamente.
como um dos membros afetados, a China expressa profunda preocupação e firme oposição a essa medida imprudente. E aí foi logo depois desse comunicado que o governo chinês anunciou o aumento das tarifas cobradas sobre os Estados Unidos, que aí foram aí para os 84%. Então, de um lado, a gente tem os Estados Unidos taxando 104% e do outro a China com 84%. Conforme for sendo mais atualizações, eu vou avisando vocês por aqui. E não esqueçam do conselho que eu dei no vídeo de ontem. Façam diferente, tem uma parcela do patrimônio de vocês em caixa e façam diferente. Compra quando ninguém quiser, compra e vende quando todos estiverem eufóricos. E é isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau.